gravação com, então, hoje, a farmacologia dos corticosteroides. Corticosteroides ou corticoides são um grupo de medicamentos muito utilizados na prática médica, pelos mais variados especialistas, nas mais variadas situações. É um grupo de medicamentos cujo principal efeito que nós buscamos é o efeito anti-inflamatório. É um efeito anti-inflamatório muito potente, um efeito anti-inflamatório que resulta de múltiplas ações farmacológicas e, por isso, então, são drogas muito eficazes, com alguns problemas, como nós vamos ver, mas drogas de altíssima eficácia. Essas drogas surgiram a partir do momento em que se observou que o cortisol endógeno, um hormônio produzido pela adrenal ou suprarrenal, tinha efeito anti-inflamatório e imunossupressor se você utilizasse em doses elevadas. Então viram que o cortisol, além dos efeitos fisiológicos, efeitos metabólicos, ele tinha também um efeito sobre a inflamação. Tá? Então, a partir dessa constatação de que esses hormônios tinham um efeito anti-inflamatório, desenvolveu-se um grupo de agentes terapêuticos que são análogos, né, são similares ao cortisol, fazem efeitos semelhantes ao cortisol, e essas drogas começaram a ser usadas para inflamações mais severas, principalmente as inflamações crônicas. Nós usamos também inflamações agudas, mas a grande vocação dos corticoides foi tratar aquelas inflamações crônicas, principalmente aquelas com autoimunidade. Temos que lembrar um pouquinho aqui da fisiologia dos corticoides. Né? Os corticoides, então, são produzidos pela glândula adrenal, essa que fica aqui sobre o rim, né? Sob estímulo do ACTH. Então, o ACTH estimula a glândula adrenal e ela produz o cortisol e outros hormônios. O cortisol é o mais importante para nós, mas produz outros hormônios. E tudo está sob o comando hipotalâmico. O hipotálamo secreta CRH, que é o fator liberador de corticotrofina. O CRH é liberado principalmente a partir do estímulo do estresse, principalmente qualquer forma de estresse, principalmente estresse físico. Então, esse estresse estimula o hipotálamo a produzir o CRH. O CRH estimula a produção de ACTH, que, por sua vez, estimula a glândula adrenal a produzir o cortisol e seus demais hormônios. E isso é retroalimentado ou retroinibido por um sistema de feedback. Quando as taxas de cortisol aumentam no plasma, a gente inibe o hipotálamo. E quando as taxas de cortisol caem no plasma, estimulamos o hipotálamo. Isso uma característica desse circuito que vocês já viram, chamado feedback, ou sistema de alça, em que vocês estudaram isso na fisiologia. Os hormônios da suprarrenal ou da adrenal, eles são produzidos a partir do colesterol. Então, o cortisol é produzido a partir do colesterol. Nós vimos aqui que o cortisol é o principal hormônio, mas nós temos outros hormônios produzidos por essa glândula. Nós temos os mineralocorticoides, que vão atuar principalmente no metabolismo hidroeletrolítico, no equilíbrio eletrolítico, e os androgênios, que são hormônios produzidos tanto na glândula adrenal masculina quanto feminina, que têm um efeito principalmente no desenvolvimento muscular. Esses três hormônios são produzidos no mesmo local, a partir da mesma molécula, que é o colesterol. E eles têm ações diferentes, porém um é capaz de exercer a ação do outro. Então, o glicocorticoide, nós vamos ver quais são as ações e efeitos deles, tem também um efeito mineralocorticoide. Atua também sobre o metabolismo de água e eletrólitos e tem um pequeno efeito androgênico. Os androgênios
tem também um pequeno efeito mineralocorticoide, um pequeno efeito glicocorticoide. E os mineralocorticoides também têm um pequeno efeito glico, um pequeno efeito androgênico. Então são efeitos pequenininhos, né? Cada um deles tem a sua especialidade. Vamos destacar aqui em amarelo os glicocorticoides, porque eles vão ser objeto do nosso estudo. Aqui está a via metabólica que leva à produção de cada um deles, né? Da androgênios, principalmente a de hidrotestosterona, do cortisol e da aldosterona. Vejam que são caminhos semelhantes e que, ao longo da via de formação, existem precursores comuns. O colesterol, um derivado progesterônico. Veja como a gente tem uma associação entre os diversos hormônios da glândula adrenal. Não precisam decorar esse esquema. Colocando nosso foco nos glicocorticoides, que são aqueles que nós vamos estudar, aqueles que nos interessam como medicamentos, vamos relembrar do que falamos. Quem é o principal agente? É o cortisol. Vamos falar um pouquinho, então, desse cortisol, né, que é produzido lá na glândula adrenal, sob o estímulo do ACTH, que, por sua vez, recebe estímulo do CRH. Então, vamos botar o foco no cortisol. Por que o foco vai para o cortisol? Porque foi a partir dele que foram sintetizadas as drogas corticosteroides. Foi a partir do cortisol que nós desenvolvemos um grupo de substâncias capazes de controlar a inflamação. O cortisol é produzido nessa taxa básica diária, 20 a 30 miligramas por dia, com o indivíduo sem estresse significativo. Então, a secreção basal é essa, 20 a 30 miligramas por dia, e aumenta nas situações de estresse. Dependendo de cada situação, essa secreção aumenta em atendimento a essas necessidades. E a secreção é rítmica. Ela tem 2 momentos do dia em que ela é produzida em maior quantidade. Há um pico de produção de cortisol pela manhã e outro à tarde. Então, assim que o indivíduo desperta e começa as suas atividades, ele tem um pico de produção de cortisol. E à tarde, quando vai se aproximando o fim do dia, existe outro pico menor. A gente chama isso de ciclo ou ritmo circadiano. E depende da integração entre o ACTH e o CRH, né, por feedback. O cortisol tem uma meia-vida curta. Depois que ele vai para o plasma, ele dura pouco tempo, ele precisa ser constantemente renovado. Por isso, o cortisol puro não pôde ser usado como medicamento devido à sua curta meia-vida. Tá? E aí também não podemos esquecer que eles têm uma ação mineralocorticoide, bem menor que a aldosterona, mas o cortisol tem uma ação mineralocorticoide. Observando então o cortisol, é que começou-se as pesquisas farmacológicas para sintetizar uma substância, uma droga semelhante ao cortisol, mas que tivesse maior meia-vida, que pudesse ser usada com mais comodidade como medicamento. Estudando ali o cortisol, viram o seguinte, ele liga receptores. Como que funciona o cortisol? Ele é um hormônio que ele modifica a resposta gênica da célula. Ele muda a expressão gênica das células, potencializando a ação de alguns genes, né? Então, ele inibe alguns genes e estimula outros. Então, o corticoide tem uma ação nuclear, né? Uma promoção de genes com inibição de outros genes. Olha que é um efeito muito marcante. Então, ele se liga a um sítio celular, modifica o núcleo e faz uma retranscrição, faz nova expressão gênica da célula. Então, ele atua lá no núcleo celular. Ele é um medicamento ou uma substância que tem um efeito através da modificação da expressão gênica, da expressão dos genes da célula. Por isso que, quando você usa um derivado do cortisol
como anti-inflamatório, você tem um efeito muito acentuado, muito marcante. O cortisol e todas as drogas derivadas do cortisol têm ações e efeitos semelhantes. Então, o que nós vamos estudar agora do cortisol aplica-se também a todas as drogas da família, a todas as substâncias da família. Então, essas substâncias, elas vão atuar no núcleo celular, mudando a expressão gênica, né, e resultando em alguns efeitos. Vamos ver quais são as ações farmacológicas e os efeitos dos corticoides. Então, quando você estiver tomando um corticoide, você vai obter essas ações e esses efeitos, né, durante o uso dessas substâncias. Então, nós vamos usar largamente isso como medicamento e vamos ter esses resultados que nós vamos apresentar a partir de agora. Então, até agora nós falamos do cortisol. O cortisol tem essas ações e esses efeitos, mas uma curta meia-vida. E as drogas das quais nós vamos falar têm essas mesmas ações, esses mesmos efeitos, com maior ação na inflamação e efeitos mais longos do que o cortisol. Primeira coisa que nós desejamos são os efeitos sobre a inflamação. E esses efeitos sobre a inflamação decorrem da mudança da expressão gênica das células mediadoras da resposta imune. Então, nós vamos lá. Primeiro, o seguinte: esses sítios de ação que estão aqui mencionados, vocês não precisam decorar. Isso aí são as modificações intracelulares que os corticoides produzem. Então, eles são capazes de atuar em uma quantidade muito grande de alvos intracelulares a partir do momento que eles modificam a expressão gênica das células. E também em alvos extracelulares. Também atuando sobre genes que expressam a mediação química das inflamações, nós vamos produzir bloqueios ou alterações funcionais na atividade celular. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês a quantidade de sítios de ação que os corticoides têm, como eles operam em vários mecanismos associados à inflamação. Daí resulta que eles têm uma grande variedade de ações farmacológicas e palpáveis. Quando você atua sobre esses sítios de ação, você vai produzir uma série de ações farmacológicas. Inibe liberação de citocinas, de fosfolipase e, consequentemente, quando você inibe a ação da fosfolipase, você inibe a síntese de prostaglandinas e leucotrienos. E ainda estimula a produção dessas anexinas, que são anti-inflamatórios endógenos. Então, você tem múltiplas ações. Isso, principalmente aqui, nós estamos listando primeiro as ações sobre os mediadores da inflamação. Então, atua em vários mediadores da inflamação, os corticoides, e atuam nas mais diversas células envolvidas. Observem bem como o corticoide diminui a ação, o número e o trânsito de leucócitos. O trânsito de leucócitos, e nós estamos principalmente os linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, esse trânsito dessas células é fundamental para que ocorra a inflamação. Elas precisam de migrar para o local da inflamação. Elas são atraídas pelos mediadores químicos para os locais da inflamação e você, então, tem uma ação dessas células na sede da inflamação. Se você reduz o trânsito de leucócitos, você diminui a migração dessas células para os focos inflamatórios e diminui a resposta inflamatória. O número, né, você diminui muito. Principalmente linfócitos, monócitos e eosinófilos, você diminui o número deles disponível na circulação sanguínea, diminui a proliferação dessas células. Então, elas vão cair seu número na corrente sanguínea e nos sítios de inflamação, consequentemente. O único leucócito que tem aumento no número deles durante o uso de corticoides são os neutrófilos, principalmente no início do tratamento.
Esse número já pode aumentar 4 a 6 horas após o uso e pode durar até alguns dias. Então, é interessante você observar que quando você começa a dar corticoide para o seu paciente, pode aparecer neutrofilia. Os neutrófilos podem aumentar muito a sua contagem. E eu já vi gente achando que o paciente estava com infecção, tentando, até prescrevendo antibiótico para o paciente, porque começou a dar corticoide para ele, ele fez uma neutrofilia, alguém interpretou como infecção. E isso é um efeito esperado dos corticoides, aumento dos neutrófilos. Tá? Depois de uns dias, geralmente 48, 72 horas, essa contagem começa a cair progressivamente. Também a função dos leucócitos diminui. Os leucócitos dependem muito da sua membrana para poder agir, e os corticoides estabilizam as membranas dos leucócitos e diminuem os efeitos como fagocitose, resposta quimiotática, liberação de substâncias via membrana. O corticoide também diminui a permeabilidade vascular. Ele atua no endotélio e diminui a sua resposta vascular. A neutrofilia, Giovana, acontece porque ela é uma forma de resposta a estresse agudo. E como o corticoide ele é um mediador, uma substância liberada em resposta ao estresse, ele aumenta a contagem de neutrófilos. Só ele, né, que é uma da resposta inflamatória imediata, e ele, como interpretado como resposta ao estresse, ele aumenta temporariamente. Bom, então vocês veem que você vai diminuir a quantidade de célula, vai diminuir a migração de célula, vai diminuir a função das células envolvidas na inflamação e ainda vai diminuir a permeabilidade vascular, diminuindo a passagem de elementos da inflamação do vaso para o foco inflamatório. Os corticoides têm um grande efeito sobre o metabolismo. Por que isso? Nós sabemos que corticoide, cortisol, é um hormônio produzido em resposta ao estresse. E quando você vai ter uma resposta ao estresse, você precisa de energia. Então, nós vamos ver no metabolismo como os corticoides mobilizam moléculas energéticas. Então, a primeira coisa, o efeito sobre os carboidratos. Os corticoides, eles ativam esse ciclo, gliconeogênese e glicogenólise. Eles tanto aceleram a gliconeogênese hepática como a glicogenólise e a liberação de glicose para a corrente sanguínea. Então, quando você toma corticoide, seu fígado começa a produzir e quebrar glicogênio em alta velocidade e você, então, vai ter hiperglicemia. Essa hiperglicemia em indivíduos não predispostos e não diabéticos, ela é corrigida por um aumento da produção de insulina pelo próprio organismo. Agora, aqueles indivíduos diabéticos ou que têm tendência ao diabetes vão ter intolerância à glicose, vão ter hiperglicemia significativa. E também aqueles que usam corticoide por muito tempo ou em doses altas também vão ter hiperglicemia. Então, o corticoide tem o potencial de alterar a glicemia, porque ele vai fazer muito esse ciclo gliconeogênese e glicogenólise. Por quê? Porque o corticoide faz isso? Fornecer energia para o organismo reagir ao estresse. Só que eu estou dando um medicamento para o paciente, ele não está em estresse, eu estou dando um medicamento anti-inflamatório. Essa hiperglicemia vai ser mais marcante, porque essa glicose não vai ser usada. Eu não estou com o organismo em estresse, precisando de energia, eu estou com o organismo usando um remédio que simula o cortisol. Sobre as gorduras também, o objetivo do corticoide é colocar material energético à disposição do organismo. Então, os corticoides, eles quebram lípides, têm ação lipolítica. Degradam lípides do tecido adiposo e colocam na corrente sanguínea. Faz os lípides circularem mais. Esses lípides não vão ser usados, né? Nós não estamos em situação de estresse verdadeiro. Nós estamos usando um medicamento que provoca lipólise e coloca gordura na corrente sanguínea. Então, o que é que vai acontecer? Vai sobrar gordura na corrente sanguínea, essa gordura vai ser redistribuída, principalmente para o centro do corpo, para o tronco. Isso faz com que o indivíduo usuário de corticoide tenha um visual típico, que nós vamos ver daqui a pouco.
Você redistribui a gordura corporal e aumenta VLDL e LDL. Tá? Então, o cortisol natural faz isso. E os corticoides que nós vamos usar como medicamentos também vão fazer isso, redistribuir a gordura corporal. Outra coisa é sobre as proteínas, né? Como o cortisol, os corticoides são produzidos em resposta ao estresse, o objetivo do organismo é colocar mais moléculas energéticas na corrente sanguínea. E aí começa então a haver catabolismo proteico. Um catabolismo proteico, a quebra de proteínas, principalmente dos músculos, proteínas teciduais. Nós não temos reserva de proteína como fonte de energia. Então a gente degrada a proteína dos nossos tecidos, além de diminuir a síntese. E por que está fazendo essa quebra de proteínas? Para colocar aminoácidos à disposição do fígado para o fígado fazer gliconeogênese. Como se fosse uma resposta a um tremendo estresse. Não estou dando um medicamento para o paciente que faz isso com ele. Quebra as proteínas dele, faz um catabolismo, coloca essas proteínas na corrente sanguínea, elas vão ao fígado, as proteínas não, os aminoácidos, eles vão ao fígado para serem convertidos em glicose e aumentar o aporte de energia para o organismo. Como consequência disso, você vai ter perda de massa tecidual, né? Massa óssea, você perde matriz óssea, você diminui a espessura dos vasos e os músculos, né? Os músculos diminuem bastante o volume. O paciente fica com perda de massa muscular quando usa corticoide por muito tempo. Dose alta também, né? E os corticoides também, eles têm uma ação sobre o equilíbrio eletrolítico, uma ação semelhante à aldosterona. Isso aí você, durante o uso de corticoide, vai observar isso também. Como é isso? O cálcio. O cálcio é um íon que mais sofre a ação dos corticoides, porque ele tem tanto a diminuição da absorção quanto o aumento da excreção. Então você tem menor disponibilidade de cálcio no organismo. Além disso, no osso há um estímulo dos osteoclastos e uma diminuição da atividade dos osteoblastos, inclusive diminuindo a sobrevida deles. Então, essa maior participação de osteoclastos é para quê? Para eu tirar cálcio do osso e colocar na corrente sanguínea, onde o cálcio está sendo reduzido, menos absorvido e mais eliminado. Isso é um efeito direto dos corticoides no rim e na absorção intestinal. Então, você estimula os osteoclastos como uma resposta ao menor nível de cálcio circulante. E aí, você começa a produzir osteoporose, né? E há um hiperparatiroidismo secundário. Esse hiperparatiroidismo é que determina a retirada de cálcio do osso, através do estímulo dos osteoclastos. Tá? Então, essa indação, menoração do eixo hipotálamo-hipófise gonadal também contribui para a diminuição dos níveis do cálcio e o hiperparatiroidismo secundário vai se instalar. Então, o que o corticoide faz é diminuir a disponibilidade de cálcio no organismo. Com isso, você tem um hiperparatiroidismo secundário e uma resposta à depressão de cálcio, que é a retirada de cálcio do osso. Mais da metade dos pacientes que fazem corticoterapia prolongada tem osteoporose significativa. Tá? O sódio e o potássio. O sódio, bem no início, logo que você começa a tomar corticoide, há um aumento da retenção de sódio. O corticoide provoca retenção de sódio e o organismo responde aumentando a produção do peptídeo atrial natriurético. Isso aqui é no começo do tratamento. O corticoide retém sódio, mas no início há um aumento da produção do peptídeo atrial natriurético e o organismo elimina sódio, aumenta a excreção do sódio, temporariamente. Isso aqui é temporário. No final vai predominar essa ação mineralocorticoide, que é da retenção de sódio. Então, no final das contas, vai haver retenção de sódio pelo organismo. A excreção maior é só no início, por causa da produção desse peptídeo. Em seguida, nós vamos ter maior retenção de sódio e o indivíduo vai ter retenção de sódio e água. E como
existe uma ação mineralocorticoide no túbulo contorcido distal, vai haver aumento da excreção de potássio. Então, o que nós vamos ter nos indivíduos usuários de corticoide? Retenção de sódio, à medida que o tratamento avança, só nos primeiros dias que você tem aumento da excreção, então no final vai resultar em retenção de sódio e excreção de potássio. Quando você retém sódio, você retém água junto, por isso o paciente tende a aumentar a volemia e a ter hipertensão arterial e também o edema. E a excreção de potássio, quanto menos potássio você tiver disponível, maior vai ser a ação do cálcio sobre a musculatura dos vasos. Isso também contribui para o aumento da pressão arterial. Mais cálcio na parede dos vasos, maior contratilidade dos vasos. E isso acontece porque o potássio é um antagonista natural do cálcio. Na falta dele, predomina a ação do cálcio na parede dos vasos e a hipertensão. E finalmente, sobre o sistema nervoso central, os corticoides são estimulantes do sistema nervoso central. Vejam que são hormônios. O cortisol é um hormônio que prepara o indivíduo para o estresse, logo ele estimula o sistema nervoso central. Então, quando você toma corticoide, é comum ter euforia. O indivíduo fica muito animado, muito com uma sensação grande de bem-estar, fica eufórico. E isso pode chegar até mesmo a confusão mental, agitação, até mesmo surto psicótico. Pode chegar a acontecer uma grande estimulação do sistema nervoso central, uma desregulação do pensamento, o indivíduo ficar com um comportamento psicótico pelo estímulo excessivo do corticoide. Com o passar do tratamento, o evoluir do tratamento, esses efeitos diminuem. Esse efeito sobre o sistema nervoso central diminui em tratamentos mais longos, mas o paciente sente mesmo isso. Principalmente em doses maiores, ele vai passar por um período de euforia, de animação. Como nós vamos usar medicamentos que são análogos do cortisol, nós vamos usar drogas semelhantes ao cortisol, semelhantes ao hormônio natural. O que vai acontecer com essas drogas é que elas vão ter um efeito supressivo sobre a adrenal. Você vai usar uma droga parecida com o hormônio natural, essa droga vai inibir o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então você vai ter com isso uma diminuição da ação da adrenal, porque você já está dando para o indivíduo um hormônio, uma substância idêntica ao hormônio que a adrenal produz, logo ela vai começar a produzir menos. Tá? É por isso que a gente tira lentamente os corticoides quando o paciente está usando. Quanto mais tempo de uso, mais lenta deve ser a retirada do corticoide da vida do paciente, porque a glândula suprarrenal dele vai estar inibida, não vai trabalhar. Isso aqui é importante, por isso que está grifado. Independentemente do grau de inibição da glândula, ela demora 9 a 12 meses para voltar ao normal. Então, se você usou corticoide em tempo ou em dose suficiente para inibir a glândula adrenal do seu paciente, você vai precisar de 9 a 12 meses para que tudo volte ao normal. Então, a gente, quando vai usar corticoide, principalmente por tempo prolongado, você precisa de retirar devagarzinho para dar tempo da glândula adrenal dele voltar ao normal. Eu tenho que estimular a glândula adrenal dele a voltar ao normal. O que foi feito, então? Como é que os estudos dessa inibição foram feitos? Isso aqui, você não vai ter supressão completa da sua glândula com qualquer dose de corticoide. Se tomou corticoide em uma semana, não quer dizer que a sua glândula suprarrenal parou de funcionar. Se você tomou uma dose baixa de corticoide por muitos meses, também não vai ter problema com a sua adrenal, ela vai voltar a funcionar normalmente. Então, o que foi feito aqui? Um estudozinho para mostrar como essa inibição acontece. Usou um corticoide chamado prednisona. Por que foi escolhida a prednisona para fazer esse estudo? A prednisona é a droga, prednisona e os derivados dela,
São as drogas principais que a gente usa na corticoterapia prolongada. São drogas de uso oral e de ação intermediária, que são os mais usados. Então, a prednisona é a mãe de todas as drogas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, por isso ela foi usada para fazer esse teste. E viram o seguinte, 5 miligramas de prednisona equivale às 20 miligramas de cortisol que a gente produz por dia. As 20 a 25 miligramas que a gente produz por dia. Então, 5 miligramas de prednisona já equivale à nossa secreção diária de cortisol. Então, vamos ver como que a prednisona vai afetar a glândula adrenal. Como que esse corticoide aqui, que é o mais usado, né, de todos, ou ele ou um derivado dele, são os mais usados nos nossos tratamentos, como que eles vão alterar a ação da adrenal. Viram que dose abaixo de 7,5 miligramas, observaram durante 18 meses e não houve nenhuma alteração da adrenal. Então, nessa dose baixinha, até 7,5 miligramas, estudos conduzidos até 1 ano e meio não mostraram nenhuma alteração da adrenal. Agora, se você está entre 7,5 e 10, viram que não tinha nenhuma alteração até 1 mês. Após 1 mês, houve menor resposta ao estresse, mas ainda foi um grau de supressão baixo, né? Até 10 miligramas, 1 mês. 1 mês tinha, a partir de 1 mês, tinha uma menor resposta ao estresse. Não era ainda uma supressão grande, não. Né? Quando você chegava nas doses de 40 miligramas já é bem mais que a secreção diária de cortisol, já equivale a bem mais que a secreção diária de cortisol. Você não tinha alteração só até 3 semanas. E dose acima de 50, com 1 semana, a suprarrenal, adrenal já começava a diminuir sua atividade. Então, quanto mais alta a dose, menor o tempo para que você comece a inibir a adrenal. Tá? Então, se você tiver com a corticoterapia de dose bem baixinha, pode deixar ficar. Mas se você tiver uma corticoterapia em dose alta, com 1 semana de uso, a adrenal já começa a dar sinal. Mas observando assim na média, todo mundo, tudo mais, estabeleceu-se o seguinte: até 2 semanas de corticoide, você pode usar qualquer dose sem temer efeito supressivo importante. Então, tá certo? Qualquer dose de corticoide, você pode usar até 2 semanas, sem que isso signifique um grande prejuízo para a adrenal. Embora nessa dose alta aqui, com 1 semana já comece a acontecer alterações importantes, mas até 2 semanas você pode parar que a glândula volta sozinha ao normal. Tá? Então, 2 semanas, não importa a dose, você pode usar que a glândula adrenal consegue voltar ao normal sozinha. Certo? Bom. Aqui nós temos uma tabelinha mostrando isso, que 1 mês de supressão, você tem baixos níveis de cortisol, baixos níveis de CTH, e se você der CTH extraordinário para o paciente, assim a glândula suprarrenal tem resposta diminuída. Com 2 a 5 meses, os níveis de CTH aumentam, mas a glândula não responde. Então, um aumento extra de ACTH. De 6 a 9 meses depois da supressão, você parou de dar corticoide, tá? Após a supressão com corticoide. Então, você vai ter normal, mas a resposta a uma dose extra de CTH ainda está diminuída. Só a partir de 9 meses que a glândula volta ao normal. Esse quadrinho, então, expressa muito bem o que acontece quando você usa por muito tempo. Depois de nós falarmos de todas as tragédias, vamos falar das drogas que nós temos disponíveis. Que drogas nós temos no nosso meio que a gente pode usar como corticoide. E depois nós vamos ver as indicações desses medicamentos, onde eles vão ter um efeito muito bom, porque são drogas de alta potência, mas eu tenho que estar atento aos efeitos metabólicos, aos efeitos hidroeletrolíticos, aos efeitos imunológicos, certo? Então vamos ver. Agora, sempre lembrando, até 15 dias de corticoide você pode usar mesmo em dose alta, que o organismo absorve, a adrenal consegue retornar à sua função normal. Tá?
Então vamos lá falar agora das drogas propriamente ditas. Nós não temos muitos agentes terapêuticos no mercado. E os que a gente tem, a grande maioria, é de agente muito antigo. São drogas muito antigas já tem bastante tempo de uso, nós já conhecemos há muito tempo. Houve pequenas modificações estruturais, pequenas modificações das moléculas, mas a base continua sendo a mesma. Então nós vamos classificar os agentes de acordo com a sua ação, curta, intermediária e prolongada. Drogas de ação curta são aquelas drogas que são semelhantes ao cortisol. Elas são semelhantes ao cortisol quanto a relação à sua meia-vida, e são drogas que você tem que injetar na veia do paciente. Elas, por via oral, elas não resistem às secreções gástricas. Tá? Então, você tem que aplicar por via endovenosa. E você vai usar quando você precisa de uma resposta rápida. E como a duração do efeito é breve, você vai ter que usar mais vezes, né? 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, vai ter que usar mais vezes esses corticoides. E aqui, esses corticoides, como são de uso parenteral, você só vai encontrar em hospitais. Né? A única droga que hoje sobrou desse grupo é a hidrocortisona, uma droga altamente solúvel. Você pode injetar por via endovenosa no paciente e obter uma resposta rápida e de curta duração. Daí você tem necessidade de repetir as injeções mais vezes. Por isso, uso hospitalar. Em situações de urgência, uma edema de glote, uma anafilaxia, uma crise asmática muito severa, uma reação alérgica muito abrupta, você então vai usar essas drogas de ação curta, que hoje são menos usadas no nosso dia a dia. Né? O segundo grupo são as drogas de ação intermediária. A meia-vida já é longa e o efeito, né, a ação e o efeito podem perdurar por até 24 horas. Fica aqui na média 18 horas, é a média de duração de efeito dessas drogas, tá? Mas vai caindo à medida que o tempo vai passando. Quando passa de 12 horas, o efeito declina um pouco, mas pode perdurar por até 24 horas, com a média de 18. Tá? Como a meia-vida é mais longa, você vai ter um efeito mais suave, mais progressivo e mais duradouro. Por isso, essas drogas são usadas muito em terapia de manutenção. São os principais agentes que a gente usa na corticoterapia da clínica, do modo geral, para aqueles pacientes que têm que tomar corticoide por mais tempo. Existe nesse grupo uma droga injetável, que é a metilprednisolona, que pode ser usada em urgências ou em terapias que chamamos terapias de pulso, onde você usa uma dose bem alta por pouco tempo. Tá? Então existe, nós vamos falar daqui a pouco dessa terapia de pulso, né? Você então pode usar essa droga, como ela é injetável, você pode usar ela na manutenção ou na urgência também. Tá? Aqui nós temos então os agentes desse grupo. A metilprednisolona, que ela pode ser usada por via oral ou por via parenteral, pode ser injetável, por via endovenosa, ficou mais restrita para uso endovenoso mesmo. E a tríade, prednisona, prednisolona, deflazacort. Esses aqui são os mais usados no nosso dia a dia por via oral. A fludrocortisona não é muito empregada mais. Nosso meio é a prednisona, prednisolona e deflazacort. Prednisona e prednisolona são, no final das contas, a mesma droga. Porque a prednisona, para ela atuar no organismo, ela é convertida em prednisolona no fígado. Então, hoje, nós estamos usando já a prednisolona. Não usávamos antes porque não tinha. Só existia a prednisona. Depois é que os fabricantes, a indústria farmacêutica, começou a produzir a prednisolona. Então, nós usamos hoje a prednisolona como o nosso principal recurso desse grupo de drogas. Então, prednisona e prednisolona acabam no organismo ficando a mesma droga. E o deflazacort foi uma tentativa de diminuir os efeitos metabólicos dos corticoides. Conseguiram diminuir, sim, os efeitos metabólicos e manter os efeitos anti-inflamatórios. Porém, a potência dele é menor. Você precisa de mais deflazacort para ter o mesmo efeito da prednisolona.
E quando você aumenta a dose do deflazacort, ele também começa a ter efeitos metabólicos. Então, o benefício do deflazacort não é tão grande, né? Não é tão grande, depende da dose. Mas ele tem um efeito metabólico sobre carboidratos, sobre equilíbrio eletrolítico, sobre proteína, sobre gordura, menor um pouco que a prednisona e a prednisolona, que são as drogas mestras do grupo aí. E, por fim, nós temos o grupo da ação prolongada, que são corticoides de grande meia-vida e que o efeito pode perdurar por até 72 horas. Né? Até 72 horas eles têm uma ação produzindo efeito. E é um efeito lento, né? Não é um efeito de pico. Então, não é uma droga que vai fazer efeito muito depressa, mas é prolongado o efeito. Né? Por serem drogas de alta potência, e, consequentemente, com mais risco de efeitos adversos, não são usados rotineiramente. Né? Só em situações especiais em que você precisa de um efeito muito marcante de corticoide, elas são utilizadas. Como, por exemplo, redução do volume de metástases cerebrais, redução do volume de metástases hepáticas, crises violentas de alguma doença autoimune. Então, você, às vezes, usa essas drogas de ação prolongada. Há ainda também uma indicação especial, que é o amadurecimento do pulmão fetal, que a gente usa em mulheres que entraram em trabalho de parto prematuro. Você usa esse corticoide na mãe para acelerar o amadurecimento do pulmão fetal do filho. Tá? Você pode usar em oral, parenteral, até tópico. E tem preparações de depósito. As preparações de depósito são preparações onde você associa esses corticoides de ação prolongada a sais de baixa solubilidade. Aplica por via intramuscular. E você faz um depósito no músculo de corticoide que vai sendo liberado lentamente, por até 21 dias. Então, nós temos preparações de depósito, à base de dexametasona, que você aplica no músculo do paciente e vai ter corticoide disponível sendo liberado do estoque muscular ao longo de até 21 dias. Então, existem essas preparações de depósito desses corticoides. Então, aqui a gente não usa muito, né, com muita frequência. Então, essas situações especiais aqui, vamos repetir aqui, eles são usados em abordagem de metástases, porque está comprovado que eles diminuem o volume das metástases cerebrais e o volume das metástases pulmonares e ósseas também, né, ósseas. Isso aí é um efeito temporário, mas dá algum alívio para um paciente com câncer com metástases ósseas, pulmonares ou cerebrais. Então dá um alívio nesse paciente, alivia a dor, alivia o volume das metástases, porque diminui um pouquinho o volume tumoral. Não para o crescimento tumoral, diminui o volume da massa tumoral. Por estabilizar membranas, né, por diminuir a proliferação celular, os corticoides têm esse efeito. Já foram usados também em edema cerebral, mas isso hoje está já abandonado esse uso, né? E outra situação especial que eu falei é a do amadurecimento do pulmão fetal, né? Isso é feito para mulheres que entraram em trabalho de parto prematuro. Então a criança vai nascer prematura. Você tenta segurar um pouquinho o trabalho de parto e dá corticoide para a mãe, para que acelere o amadurecimento do pulmão fetal. O corticoide estimula a produção de surfactante no pulmãozinho da criança, e aí a criança nasce com menor risco de complicações respiratórias logo após o nascimento. E quem são as duas drogas de ação prolongada que nós temos? Dexametasona e betametasona. Tá? São as duas, dexametasona, betametasona, são os dois corticoides de ação prolongada que nós temos aqui disponíveis para uso. Aqui existe uma comparação entre eles. Ó. Uma comparação. Essa potência equivalente é expressa em miligramas. Então, está aqui, o cortisol, você tem entre 20 e 25, né? Aqui, ó, 25 miligramas de cortisona. Cortisona é o cortisol, é derivado direto do cortisol. Tá aqui, ó. 25 miligramas do cortisol equivale a 20 de hidrocortisona, que equivale a 5 de prednisolona, 4 de metilprednisolona. A triacinolona não é usada mais por via sistêmica, mas está aqui, 4.
Dexametasona 0,75, betametasona 0,6. O que eu estou dizendo com isso aqui? 0,6 miligramas de betametasona equivale a 5 de prednisona ou prednisolona, que equivale aos 25 de cortisol produzidos no dia. 0,75 de dexametasona equivale a 0,6 de betametasona, 4 de metilprednisolona, 25 de cortisol. Tá? Então vejam como a potência é equiparada, como que essas corticoides são equiparados. Quando você comercializa os corticoides, você já leva isso em conta. Tanto que da dexametasona você tem comprimidos de 4 miligramas, de 0,75. E da prednisolona você tem comprimidos de 20, 40, 5. Né? Então, existe uma diferença de potência. E essa diferença de potência associa-se também a maior risco de efeitos adversos. Então, essa equivalência aqui é muito interessante, que dá para vocês verem como os corticoides se comparam em termos de potência. Né? Apenas 0,6 miligramas de betametasona já tem a produção diária de cortisol no nosso organismo. Okay? Bom, e aqui nós temos os corticoides tópicos, que nós temos uma vasta lista de corticoides tópicos. Hidrocortisona já foi usado também como corticoide tópico. Hoje é menos usado, porque tem baixa potência. Triacinolona, betametasona também podem ser usados como corticoide de média potência, né? Dependendo da preparação aqui. E aí nós temos ainda também corticoides tópicos de alta potência. O dipropionato de betametasona e o valerato de betametasona, né, a fluocinolona, são corticoides que você vai usar em pomadas, cremes, loções, para aplicação direto na pele, direto em lesões. Hoje, a preparação, a opção médica está vindo para esses corticoides de muito alta potência. Esse de muito alta potência tem boa ação tópica e menos absorção, menos ação sistêmica. Então, eles estão sendo mais usados hoje, com destaque para o clobetasol, que é um corticoide que você aplica na pele, principalmente, de alta potência e pouco efeito sistêmico. Betametasona, hidrocortisona, dexametasona, todos eles têm risco de ação sistêmica. Esses corticoides sistêmicos, quando você usa na pele, eles são absorvidos. Embora a ação sistêmica seja pequenininha, eles têm ação sistêmica. Tá? E aqui o clobetasol tem essa vantagem. Você vai ter um efeito muito no local de aplicação e menor efeito sistêmico. E nós temos os corticoides inalados, usados muito no tratamento da asma e da DPOC, que nós vamos falar mais deles quando falarmos do tratamento da asma e da DPOC. São corticoides que você inala, são muito pouco absorvidos, a absorção deles é quase nula, e fazem efeito direto na árvore brônquica, diminuindo a inflamação brônquica e sendo úteis no controle das crises asmáticas, ou de DPOC. Nós vamos falar deles depois. Né? Bom, e agora nós vamos partir para as indicações dos corticoides e algumas coisas especiais sobre o uso dos corticoides. Tá? Mas nós vamos dar agora um tempinho de intervalo, 5 minutinhos, para vocês darem uma relaxadinha, e vamos voltar daqui a pouquinho, então, com a continuação da aula. Então, vamos ver lá. Então, vamos voltar aqui. Então, primeira indicação dos corticoides como anti-inflamatório, tá? Doenças do tecido conjuntivo, que doenças com autoimunidade, em que você precisa controlar a resposta imune e ainda diminuir o impacto da inflamação. Desculpe, o impacto da inflamação, que é muito grande nessas doenças. As tireoidites, principalmente as tireoidites autoimunes, né? A febre reumática é uma indicação clássica dos corticoides para diminuir o dano às válvulas cardíacas. Febre reumática hoje é uma condição clínica pouco comum. Né? Outra indicação clássica, as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn, a colite ulcerativa,
que hoje a gente usa também corticoide tópico para elas, né? Usamos os mais variados agentes corticosteroides, dependendo da situação em que você tiver. Aqui, as inflamações do olho, a gente usa muito corticoide, porque inflamações das camadas do olho podem provocar cegueira, provocam um dano muito grande, né? Em muitas meningites, a gente usa corticoide para diminuir, para impedir o espessamento da meninge e a ocorrência de focos epileptógenos depois. Nas entesopatias são doenças que atingem as inserções de partes moles do esqueleto nos ossos, tendões, bainhas, ligamentos. E quando isso está no cometimento dessas estruturas, a gente chama de entesopatias. E na asma, né? A asma, nós temos aí uma grande ação como anti-inflamatório na asma. Qualquer inflamação aguda também de grande intensidade pode ser tratada com corticoide, tá? Então, como anti-inflamatório, pode ser tratado como corticoide. Nós vamos usar o corticoide também como estabilizador de membranas, onde você vai diminuir a permeabilidade vascular e vai diminuir também a ação das membranas de leucócitos e diminuindo os efeitos dessas situações. Hoje, o choque séptico já está na fase atual que qualquer tipo de choque, não se usa, só no choque anafilático, tá? No choque séptico não se usa mais corticoide. Mas isso aqui é o maior vai e vem, né? Desde que eu estudo, tem épocas, períodos que se recomenda corticoide no choque séptico e períodos que não se recomenda. Atualmente, não se recomenda isso, tá? No choque anafilático, por que eu estou falando aqui? Nós precisamos estabilizar membranas das células envolvidas na cascata inflamatória. E também precisamos de diminuir a permeabilidade vascular para impedir o edema de glote que acompanha o choque anafilático. Então, precisa estabilizar membranas aqui, nesse caso, né? E no edema neoplásico, para que serve estabilizar membranas? Para diminuir a proliferação celular, tá? No estado de mal asmático, na crise asmática, eu uso corticoide para impedir a degranulação de mastócitos. Então, quando eu impeço a degranulação de mastócitos, eu diminuo a resposta alérgica. Eu estabilizo a membrana dos mastócitos e impeço a degranulação deles. Na síndrome nefrótica, eu vou estabilizar as membranas dos podócitos, as pedicelas dos podócitos, e vou impedir que haja aumento da permeabilidade glomerular, o escape de proteínas, né? E nas lesões de pele também eu uso muito como estabilizador de membrana para impedir a agressão de anticorpos, extravasamento de anticorpos em direção às células, uso para isso. E nas púrpuras, eu vou estabilizar as membranas de fagócitos, principalmente as membranas de células fagocitárias do baço, para diminuir a degradação de plaquetas. Então, estabilizador de membranas, inibidor da ação de leucócitos e linfócitos. Como você inibir leucócitos, né, principalmente os linfócitos, você já vai inibir isso aqui na diminuição da resposta inflamatória. Mas às vezes você usa esse efeito inibidor da ação de leucócitos, o trânsito do número de leucócitos, para controlar leucemias, linfomas, tá? São situações em que você está inibindo a ação leucocitária, diminuindo o número de linfócitos, as leucemias e os linfomas, você está fazendo isso para diminuir a migração, a proliferação de células malignas. Então, quando se faz quimioterapia para tratar leucemia e linfoma, usa-se corticoide também, né? O Juliano pede para repetir sobre a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica, principalmente a síndrome nefrótica por lesões glomerulares mínimas, ela acontece pela alteração dos podócitos, né, aquelas células que abraçam o capilar glomerular e estabelecem um padrão de permeabilidade desse capilar glomerular. Esses podócitos, essas pedicelas, que são aquelas estruturas que abraçam o glomérulo, é que são alteradas nessa forma de síndrome nefrótica, por lesão glomerular mínima. Quando você estabiliza a membrana desses podócitos, você impede que essas pedicelas se fundam, se alterem, e diminui, então, a permeabilidade do capilar
às proteínas. Né? Essa permeabilidade é uma permeabilidade anômala, formada pela alteração dos podócitos. Quando você estabiliza a membrana desses podócitos, você impede a deformidade deles e impede a abertura de canais de permeabilidade às proteínas. Bom, e nós temos aqui as diversas outras indicações, né? Aí, ocasionalmente, alguns tipos de hipercalcemia, como eu falei, câncer metastático, você diminuiu o volume de metástases em alguns locais, né? O amadurecimento pulmão fetal, que eu já falei dele. O que é terapia de substituição? Você substituiu, o paciente tem insuficiência adrenal, então você dá corticoide para o cara que tem insuficiência adrenal, tem doença de Addison, né? E também como imunossupressor e até mesmo na terapia da dor, como adjuvante, tá? Pode ser usado, então, essas indicações dos corticoides também. E algumas outras indicações das inflamações agudas. Quando você tiver indicação de usar corticoide, você vai escolher uma das estratégias de uso. Tá? Se possível, faça só o tratamento tópico. Aplica o corticoide só no local onde ele vai precisar, onde ele deve fazer efeito, onde você precisa do efeito, e de preferência um corticoide pouco absorvido ou inabsorvível. Isso é possível, por exemplo, com corticoide inalado, em que você aplica direto na árvore brônquica. Direto na árvore brônquica você aplica o corticoide. Na pele, você também vai aplicar o tratamento tópico. Tá? Então, você vai usar direto no local e uma dose menor, um corticoide menos absorvido, com menos efeito sistêmico. Se você não puder usar o tratamento tópico, você vai para o tratamento sistêmico. Às vezes, mesmo em lesões de pele, você não pode usar o tratamento tópico. As lesões são muito extensas, como, por exemplo, uma psoríase disseminada, um pênfigo disseminado, você vai ter que usar um tratamento sistêmico para esse paciente seu. Uma asma grave, uma crise asmática grave, você vai ter que também usar o corticoide sistêmico. Às vezes o tópico não vai dar para você tratar a crise, vai ter que usar o sistêmico. Quando você vai usar o tratamento sistêmico, você vai usar um medicamento por via oral ou parenteral, que vai fazer efeito geral. Você pode fazer uso ocasional. O que a gente chama de uso ocasional? O paciente às vezes tem uma crise, você usa naquele período, acabou. Usa por alguns dias, melhorou, parou. Tá? Então chamou uso ocasional. O paciente tem uma doença crônica, de vez em quando você precisa de corticoide. Você pode fazer terapia de pulso, em que você vai usar uma dose muito alta por curto espaço de tempo. Então a gente usa 3 gramas de metilprednisolona, por exemplo, durante 3 dias. Então a gente usa isso em crises de lúpus, em crises de doenças autoimunes, em crises de doenças inflamatórias intestinais. Você pode usar corticoide em dias alternados, é até possível. Você usa um dia e não usa no outro. Isso diminui um pouquinho o grau de supressão da glândula adrenal. Mas nem sempre é possível, depende da doença. E depois você pode usar todo dia. O ideal é que você use dose única, tá? Mas você pode usar doses múltiplas. Mas o ideal é dose única diária. Certo? E outra estratégia de uso é como você vai retirar o corticoide da vida do paciente. Então, o que eu devo fazer aqui? Tentar usar a menor dose com maior intervalo, desde que a doença responda. O que vai determinar o que eu vou fazer aqui de tratamento não é o corticoide, não é nada disso, é a doença. É a resposta da doença que vai determinar se eu vou usar tópico, se eu vou usar todo dia, se eu vou usar muitas doses mais alta, dose mais baixa, depende da doença. Cada doença que eu vou tratar com corticoide, eu preciso de saber, né, qual é o esquema para aquela doença. Ok? Então vamos lá. Ok, parece o Bolsonaro, né? Ok? Mas não, viu? Eu preciso de parar com falar ok, porque senão fica parecendo com ele. E quais são os efeitos adversos? Efeitos adversos são aqueles efeitos decorrentes das próprias ações dos corticoides. Né? Então, aqui nós temos uma lista importante de efeitos adversos de corticoide. A osteoporose, que eu falei que é muito importante. A necrose da cabeça do fêmur é outro efeito importante que pode acontecer. A cabeça do fêmur do paciente é reabsorvida pela intensa reabsorção óssea que o corticoide produz. Tá?
geralmente pode ser reversível isso, pode ser reversível. A rabdomiólise, que é a destruição da musculatura do paciente, faz ele perder muita massa muscular. Crianças têm o crescimento retardado, quando você precisa de usar corticoide para elas. A síndrome de Cushing, que nós vamos ver que ela é muito comum em usuários de corticoide, elevação da PA, e as hemorragias por fragilidade vascular. A parede dos vasos fica mais delgada, mais fina, com menor matriz proteica, e o paciente tem risco de hemorragia. A pele, ela é muito afetada, a pele fica mais frágil, mais fina, né, menos espessa, perde espessura. Então, é comum formação de acne, de estrias e de retardo da cicatrização. Vocês vão ver como a pele do paciente pode sofrer com o uso de corticoide. E a facilitação de infecções, já que o corticoide é imunossupressor, o risco de infecções, principalmente infecções bacterianas crônicas, infecções virais agudas, é o maior risco de infecção. Também aqui, infecções fúngicas. Usuários de corticoide costumam ter candidíase, costumam desenvolver micoses em vários territórios orgânicos. E entre as alterações metabólicas, principalmente as alterações dos lípides e dos carboidratos, a hiperglicemia e a dislipidemia. Falamos já sobre o risco de euforia e de psicose. E nos olhos, o corticoide ele pode diminuir a drenagem do humor aquoso e provocar aumento da pressão intraocular e glaucoma. Pacientes com aumento da pressão intraocular, quando você vai passar corticoide para eles, tem que ter muito cuidado. Principalmente em idosos, o risco de glaucoma aumenta. E da catarata também. O corticoide estimula a deposição de mucopolissacarídeos no cristalino, mucopolissacarídeos, e pode produzir catarata. E outro grande efeito adverso que o médico tem que estar atento é a síndrome de retirada. Quando você retira subitamente o corticoide em pacientes que usaram em dose e em tempo suficiente para ter supressão da adrenal, o que você vai ter da síndrome de retirada é principalmente a tríade: hipoglicemia, prostração e hipotensão arterial. Então, quando você tira rapidamente o corticoide, o que vai manifestar assim a insuficiência adrenal desse paciente é hipoglicemia, prostração e hipotensão. Então, atenção que a gente tem que tirar o corticoide devagar, nós vamos ver como isso tem que ser feito. Tá? Aí nós temos alguns exemplos de pacientes com Cushing. Uma obesidade central, a gordura acumula no pescoço, na face, nessa face de lua cheia do paciente, a massa muscular dos braços diminui, o acúmulo de gordura vai para o centro do corpo. Isso aí é o faces de Cushing, né? Síndrome de Cushing iatrogênica. Olha o faces característico, a face de lua cheia. É comum o hirsutismo, aparecimento de pelos em mulheres, e essa cara redondinha, pescoço também redondo, forma-se às vezes na região da nuca um acúmulo de gordura que a gente chama de giba, né, giba, o dorso de búfalo. Há um acúmulo de gordura no centro do corpo, um tórax no abdômen, com diminuição da massa muscular, na face, né, o aspecto de lua cheia, a bochecha fica grande, fica parecendo com fofão, aí um Cushingoide famoso, já falecido, o nosso amigo Hugo Chávez, que deixou a sua herança até hoje na Venezuela. Isso aí foi quando ele foi fazer um tratamento de câncer em Cuba, deram bastante corticoide para ele ficou assim Cushingoide, né? Essa obesidade centrípeta. Aqui as alterações cutâneas, a pele fica mais delgada e com maior acúmulo de gordura e líquidos, ela rompe. Como ela fica fina, ela rompe a sua estrutura, formando as estrias, né? As grandes estrias derivadas do uso de corticoide. Tá? Olha lá, o cushingoide e as estrias cutâneas. Elas tendem a formar nessas áreas de maior tensão de pele,
formam-se grandes estrias em usuários crônicos de corticoide, né? Usuários crônicos. Vocês veem aqui o paciente, inclusive, com braço fino, perda de massa muscular e grandes estrias abdominais pelo uso do corticoide. Estrias que fazem, às vezes, desenhos geométricos, por causa das linhas de força da pele, então forma esse desenho aí, parecendo um castiçal. E essa imagem da paciente usuária de corticoide que engravidou. A pele, então, foi, né, muito prejudicada, muito afetada pelo uso do corticoide. A acne, onde ela prefere ficar, que é na região anterior do tronco e na face, formando vários microabscessos, né, as famosas espinhas. Então, a acne é outro efeito de uso crônico. E a fragilidade vascular. O paciente começa a apresentar pequenos focos hemorrágicos, né, na pele, caracterizados por essas manchas roxas. Você tem fragilidade da pele e fragilidade de vaso. Então, microtraumas são capazes de provocar essas equimoses, né? E aí, um efeito na mulher, o hirsutismo, como a distribuição de pelos dela foi ficando parecida com pelos de homem, né? Distribuição masculina. Esse é o efeito androgênico do corticoide, que não é em todo paciente que você observa, né? E aí nós chegamos no momento de retirar o corticoide, né? O paciente está usando o corticoide, como é que a gente tira? Nós temos várias estratégias. A primeira estratégia de retirada do corticoide é para evitar o rebote da doença. Então isso aqui é o que vocês mais vão ver no dia a dia. O médico tirando o corticoide devagarzinho, só para a doença não dar o rebote. O que é rebote? Reaparecimento de alguns sintomas da doença quando você começa a retirada do corticoide. Então aqui nós vamos ver como você retira o corticoide devagar para evitar rebote da doença. Espera-se que nessa situação aqui não tenha havido supressão da adrenal. Você não está fazendo não houve supressão da adrenal. O corticoide foi tomado por algum tempo, mas não foi um tempo suficiente para causar uma supressão significativa da adrenal. Então, o que você retira? 1/4 da dose a cada 4 dias até 10 miligramas, né? 10 a 20 miligramas, se for a dose maior que 20 miligramas, 1/4 da dose a cada 4 dias. Né? Se for entre 10 e 20, 2,5 miligramas por semana, menos que 10 miligramas, 2,5 miligramas a cada 2 semanas. Isso é um exemplo. Os médicos costumam fazer assim, ó, você toma 30 miligramas uma semana, 20 miligramas uma semana, 10 miligramas uma semana, 5 miligramas uma semana. Também pode. Você está só simplesmente evitando o rebote da doença. Aí a retirada, ela é mais assim, mais ou menos 20% da dose a cada 4 ou 7 dias. Então essa é uma regra básica, 20% da dose, 20 a 25% da dose a cada 4 ou 7 dias, você vai retirando para a doença não dar rebote. Agora, quando você já tem a suprarrenal inibida, você já tem um tratamento muito longo, em tempo suficiente, meses de tratamento, aí você começa a fazer isso aqui, ó. Essa é uma das maneiras. Você não sabe se você pode ou não parar o tratamento. Você quer ver com qual dose você consegue controlar seu paciente. Então, aquele paciente que está tratando de lúpus, uma doença crônica, você quer saber, será que eu posso parar com corticoide? Será que eu posso diminuir? Não. Será que eu posso diminuir a dose? Será que eu posso usar em dias alternados? Será que eu posso parar? É uma doença crônica que, às vezes, ela entra em remissão. Então, você está tomando corticoide há muito tempo, é artrite reumatoide, é lúpus, é esclerodermia. Você quer saber se você já pode diminuir a dose ou tirar mesmo o corticoide. Então, o tratamento está em curso, o paciente está tratando. Você quer saber se já está na hora de parar, né? Porque às vezes ele está bem, mas é só por causa da doença que ele está, só por causa da droga que ele está tomando. Você quer saber se já pode parar ou diminuir a dose. Então, o que você faz? Você divide o tratamento nos dias pares e nos dias ímpares. Né? Então, hoje é dia 16, é um dia par. Então, nesse dia par, você dá e outro dia ímpar. O que você vai fazendo a cada semana? A cada semana, você tira mais ou menos 20% da dose do dia ímpar e põe do dia par e põe no dia ímpar. Então, na primeira semana,
Você põe 40 miligramas no dia par, 60 no dia ímpar. Isso para um paciente que começou com 50. Ele está tomando 50, tá? Ele está tomando 50 miligramas por dia. Durante uma semana, você põe 40 num dia, 60 no outro. Na outra semana, 30 num dia, 70 no outro. Na outra semana, 20 no dia par, 80 no dia ímpar. Na outra semana, 10 no dia par, 90 no dia ímpar. Depois você coloca 0 no dia par e deixa 0 no dia par. E vai diminuindo de 10 em 10, que é 20% da dose inicial, vai diminuir de 10 em 10 até zerar. Bom, se no meio desse caminho aqui o paciente começou a ter sintoma, você volta para o que você estava anteriormente e tenta recomeçar depois de mais uma semana. Então, quando você passou aqui 30, 70, o paciente começou a ter sintoma, você volta para o que estava antes, 40, 60. Tá? Quando você chegou aqui, você está diminuindo em dias alternados, aqui, dia par acabou, você começa a dar só no dia ímpar. Você está com 60 miligramas só no dia ímpar, o paciente começou a ter sintoma de novo, volta para o que estava antes. Tá? Então, às vezes, você precisa de voltar. Então, isso aqui você está com o paciente tratando e você quer ver se pode ou não tirar. Segunda condição, você vai encerrar o tratamento. O paciente não precisa mais de corticoide. Aqui você está tratando geralmente uma doença aguda. Então, você reduz daquela forma que nós fizemos no quadrinho anterior, ó, você reduz até 10 miligramas, vai tirando um quarto da dose a cada 4 dias, até chegar a 10 miligramas. E depois que você chegar a 10 miligramas, você vai fazendo esquema de dia par e dia ímpar, você tira 25% da dose de um dia e põe no outro, tá? A gente faz de 2,5 em 2,5, porque tem comprimidos de 5 da prednisona. Então você vai fazendo isso, ó, 10, 10. Aí no dia par, 7,5, no outro dia 12,5. 5, 15. 2,5, 17,5. 0, 20. Depois vai diminuindo. A cada semana, 17,5. Depois passa para 15. Depois passa para 12,5. Depois para 10. Depois para 5 e para. Tá? Isso aí é quando você tratou por muito tempo, mas o paciente não precisa mais. Você tem certeza que não precisa mais de corticoide, acabou, a doença está tratada. Então, principalmente as doenças agudas, a gente faz isso. Então, você tem 3 maneiras de tirar o corticoide. Ir tirando devagarzinho, um quarto da dose por semana, a cada 4 a 7 dias, tá? Até terminar. Interferir durante uma dose alta, para você ver qual a dose o paciente tolera, ou se você já pode terminar. E naquela que você vai julgar até 10 miligramas e depois fazer a diminuição lenta e gradual. Tá? Isso, então, Agora, se o paciente tiver menos de 15 dias de uso, não precisa fazer nada disso, né? Mesmo que tenha mais de 15 dias, depende da dose que você está usando. Os corticoides começaram a ser, agora, auxiliados ou mesmo substituídos pelos imunomoduladores. Quem são essas drogas, os imunomoduladores? Para que isso serve? Em alguns casos, eles substituem o corticoide. Em outros casos, aqueles inibidores de citocina que nós falamos na aula passada estão substituindo os corticoides também, né, nas inflamações crônicas. Então, na aula passada, nós terminamos a aula falando com inibidores de citocinas. Aquelas drogas têm substituído os corticoides como anti-inflamatórios, principalmente as doenças autoimunes. E os imunomoduladores, eles são drogas que você usa para produzir imunossupressão. E os corticoides eram usados para isso também, mas em virtude dos seus efeitos metabólicos, eles deixaram de ser usados como imunomoduladores. Hoje nós temos drogas que você vai usar para diminuir a resposta imune. Para que serve? Prevenir a rejeição de enxertos, de transplantes, tratamento de neoplasias, tratamento de doenças autoimunes. Olha só, onde os corticoides também tinham efeitos, né? Então, hoje você tem os imunomoduladores e os inibidores de citocina como drogas, como alternativas no tratamento dessas inflamações, né? Só que é o problema, tem mais risco de infecções, de outras neoplasias, quando você diminui a imunidade do paciente. Então, quando você vai usar imunomodulador, você precisa de pesar o risco e o benefício, né? Agora, o paciente que fez transplante tem que usar. Então, nós temos aqui algumas drogas, ó. São os corticoides, estão lá, ó, tá? São usados como imunomoduladores ou imunossupressores, os chamados citotóxicos
que são agentes que agem sobre as células envolvidas no processo inflamatório, no processo imune. Eles são inibidores de leucócitos, inibidores de proliferação leucocitária, né? Outros inibidores específicos da proliferação linfocitária, muito usados hoje, ciclosporina e tacrolimus são muito usados hoje em pacientes que fazem transplante renal, azatioprina também, né? Muito usados aí em pacientes que fazem transplante renal, transplante de coração, transplante de fígado, né? Aqui o metotrexato, muito usado no tratamento da artrite reumatoide, do lúpus, dessas doenças, está muito usado hoje, principalmente na artrite reumatoide, o metotrexato muito usado, né? Os inibidores de citocina, já falamos dele, ó, falamos na aula passada, né, dos inibidores de fatores de necrose tumoral alfa e da interleucina 1, que são também imunomoduladores, diminuem a resposta imune do organismo. E hoje o que está muito usado são os anticorpos monoclonais. São anticorpos que você produz em laboratório contra um componente celular, contra um autoanticorpo, contra algum elemento da imunidade ou um elemento dos tumores que esteja agredindo o organismo. Então nós hoje conseguimos fazer anticorpos monoclonais contra componentes de células neoplásicas e eliminar as células neoplásicas do organismo sem afetar as células normais. Usamos anticorpos monoclonais contra a IgE, contra a imunoglobulina E, que diminui a resposta alérgica do paciente. Estão pesquisando muito anticorpos monoclonais contra o peptídeo beta-amiloide, o peptídeo beta-amiloide é o grande causador das lesões da doença de Alzheimer. Então, os anticorpos monoclonais hoje é uma grande linha de atuação na resposta imune, no tratamento antitumoral, muito aí, né? Esses inibidores da coestimulação, que inibem essa coestimulação da atividade leucocitária, inibidores da adesão celular, que diminui a entrada e aderência das células na reação, no foco inflamatório, tá? E as drogas anticomplemento, né? Droga anticomplemento, nós vimos que o complemento, eicosanoides, histamina, prostaglandina são os grandes mediadores da inflamação, nós temos drogas anticomplemento também. Então, um grande grupo de drogas, muitas ainda assim com uso mais restrito, mas que vão fazer muito sucesso por serem moduladoras da imunidade. A nossa questão é até que ponto nós vamos inibir ou modular essa imunidade sem causar prejuízos ao paciente. Tá? Então, os corticoides ainda são muito usados, mas esse novo grupo de drogas de imunomoduladores tem tido aí um papel muito importante em várias indicações dos corticoides, principalmente na autoimunidade. Tá? Então, os corticoides aí vão ser, aos poucos, sendo substituídos, mas ainda são um grande recurso terapêutico que nós temos. Okay? Isso, então, foi o tema de hoje, né, que vamos encerrar hoje aqui. Na próxima aula nós vamos começar a falar da farmacologia do sistema nervoso, é um assunto bem vasto que nós vamos falar. Então tá aí, eu agradeço